Opa, mais uma vez pela infinita misericórdia do Senhor, que segundo a sua palavra, nesse momento, estão renovadas e são novas a nosso favor. Nós estamos aqui para juntos fazermos a nossa leitura desse 25 de maio, em 2 Samuel, capítulos 7 e 8, Salmo 119, versículos 33 a 48, Provérbios 15, 33, João 14, 16 a 31, ao som da canção, palavra rema. E comecemos aqui, imediatamente, em nome de Jesus, com 2 Samuel, capítulo 7. Vamos? E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso, falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim Natã falou com Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido,
quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo. Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Ó Senhor Jesus. Vamos a 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidade de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar, cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Por guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guerra real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros.
Jesus é o Senhor, amém. Na palavra da perseverança, tenhamos esperança, sabendo isto, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de humana invenção, e nem tem particular interpretação, mas homens santos, movidos por Deus falando, divinamente inspirados, e tudo assim foi registrado. Ora, o Deus paciente, além disso benevolente, nos conceda nele mutuamente o mesmo sentimento entre nós em amor, segundo Jesus Cristo. Amém. Prossigamos ao Salmo 119, a partir do versículo 33 até o 48. Vamos lá. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus mandamentos, dos teus testemunhos, na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Jesus é o Senhor. Para ricos nos fazer de esperança no Espírito de poder. O que foi soprado, foi falado e também registrado, e é útil para a instrução, bem como para a repreensão, para a correção e educação na justiça e retidão, a fim de... João 14, a partir do versículo 16 até o 31, 16 a 31, vamos lá. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês.
Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Ó Senhor Jesus, amém. Essa é a nossa porção da palavra do Senhor. Para esse dia tenhamos um bom desfrute. Senhor Jesus, e a canção que toca agora, nesse exato momento, é O Mundo Vindouro. Jesus é o Senhor. O mundo de outrora tão belo e perfeito, e entregue aceito a um anjo pelo Senhor eleito, mas uma rebelião na hoste angelical transformou o que era tão formoso em um caos. O presente mundo Adão confiado para povoado e por ele governado, foi por Satanás e principados usurpado, passando a ser por eles controlado e dominado. Mas não foi a anjos que o Senhor o governo do mundo quer de vir sujeitou, embora ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou. De glória e de honra coroou, e em suas mãos tudo entregou. Dos céus do reino de amor, a realidade chegou. Ser justo ao Senhor é fazer o que Ele mandou. O mundo em três aspectos nos tenta impedir: pecado, religião e a luta para subsistir. Mas no seu nome invocamos, a palavra oramos, dominamos, entre nós salmodiamos, falamos, hinos e cantamos, profetizamos, e assim o mundo, cosmos subjugamos. Pois o plano eterno do Senhor, o inimigo não frustra, Cristo já o derrotou. Deus tem na terra um povo vencedor, do reino superior a ele sujeitou. A glória e o louvor ao Senhor, força e poder, foi da triunfou.